E aí meu, e aí minha, tudo bem, tudo tranquilo? A ideia é comigo, e é aí meu, e aí minha, que a paz seja contigo. Não pula esse vídeo. O papo aqui é retrô, e o papo aqui de hoje é falar sobre o corpo humano. Temos que decidir ou definir que esse corpo aqui, ó, que você está vendo, aí, né, com toda essa estrutura e essa organização, não é um corpo, né, oriundo do acaso. Esse corpo aí foi criado, pensado, projetado, formado, né, trazido à existência com sua maneira de funcionar, com sua maneira de ser. E se a gente entender isso, se a gente aceitar isso, vamos ter muito mais saúde, vamos ter muito mais disposição, não vamos ter complicação nenhuma com todo esse corpo, né? Então eu quero que a gente observe bem essa estrutura corporal. Observe seus órgãos, aparelhos, seus sistemas, a integração, né, entre eles, como eles funcionam harmonicamente, sem nenhum colapso, ou melhor, não só funciona harmonicamente, como simultaneamente. Um sistema integrado ao outro, um ajudando o outro. Eu estou falando isso porque nas décadas de 90, né, para cá, começou-se a se introduzir mentiras ou a chamada fake news com relação ao corpo. Agora, essa mentira é uma mentira científica, porque você vê a célula, nós aprendemos sobre o que é uma célula, sua estrutura, né? A unidade anatômica e fisiológica do corpo humano e seus tecidos, seus órgãos, aparelhos e sistemas. E não se falava antes dessa década de 1990 sobre célula adiposa e tecido adiposo, porque essa suposta célula e esse suposto tecido não pertencem a nenhum desses, né? Nenhuma dessa estrutura do sistema ou de nenhuma parte do corpo como célula e como tecido. Então, a gordura nós aprendemos sempre foi e sempre será um substrato energético. Mas daí vieram com a ideia evolucionista ou a ideia de Darwin e de outros tentando explicar, né, a obesidade, falando que a questão da obesidade é um problema de evolução, mas isso não procede, porque o que se diz é que a célula gordurosa existe porque o corpo se desenvolveu para poder se aquecer com a gordura. Isso não procede, né? É uma loucura, mesmo porque tem suas contradições. Mas eu estou fazendo esse vídeo para poder falar que há uns tempos atrás, né, nas décadas
de 1990 para trás, não se falava sobre célula adiposa nem tecido adiposo. Se fala sim sobre a gordura, que é um substrato energético. Outra questão também que se mostra é que a gordura tem o seu lugar, né, para ficar no corpo. E esse lugar, o que a gente entendeu, é na periferia do corpo, pode-se falar assim, tentando dar uma sobrevida para esse acúmulo de gordura. Então, o que a gente entende e que pode asseverar é que é uma falácia e uma mentira dizer que existe uma célula adiposa e existe um tecido adiposo. Sendo muito mais falácia, né, dizer que esse corpo que nós estamos vendo aí, né, em slide, com todos os seus órgãos, aparelho e sistema, é uma coisa do acaso que aconteceu sem nenhum planejamento. Então, isso não é verdadeiro. E a gente está tentando mostrar agora nesse vídeo que não tem como uma estrutura bem feita, bem organizada, com leis específicas, né, ser fruto de um acaso. Agora, considerando que esse corpo é único e que esse corpo tem uma maneira de funcionar, uma maneira de ser, você consegue criar aí explicações razoáveis para a questão da obesidade. Então tem duas questões fundamentais aí, que há uma ingestão grande, né, de alimentos e há uma dificuldade ou uma diminuição do seu acionamento muscular, pode-se dizer assim. Hoje nós temos muito menos músculo ativos no corpo do que antes. Isso, claro, né, por causa da modernidade, por causa das facilidades do transporte, do serviço e tudo mais. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é para inaugurar, ou melhor, para desenvolver nossas ideias com relação ao corpo. E nós estamos buscando a verdade. Então, a verdade é que esse corpo foi criado por Deus, né? Mas se você não quer pensar assim, é que esse corpo não é fruto do acaso. Esse corpo é fruto de planejamento, de uma ciência, de conhecimento, né? Alguém o planejou, alguém o formou, alguém o criou, alguém o trouxe à existência. E essa que é a verdade. Então ele funciona sob leis rígidas e específicas. Se a gente entender como ele funciona, a gente vai, né, ter benefícios. Agora, se a gente atropelar as leis fixas desse corpo, de como ele funciona, só vamos ter problema. Então, nós vamos fazer várias séries com relação ao corpo. Essa é a primeira de muitas. E aí, chegamos no final. Se você gostou, dá um joinha, dá um legal, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe, esteja sempre contigo e a gente se vê em outro vídeo.
Um abraço.